Olá, tudo bem? Se você pensa em desenvolver o seu novo negócio, abrir um negócio do zero, você deve se atentar a dois riscos muito importantes: o risco de planejar demais e o risco de planejar de menos. E hoje eu quero te mostrar três ferramentas para você dar o primeiro passo no seu negócio, na sua startup, de maneira muito fácil, sem excesso de planejamento, mas também sem começar de uma maneira caótica, desperdiçando muito dinheiro. Meu nome é Breno Lima Ribeiro e neste canal eu falo só sobre estratégia e tecnologia. A primeira ferramenta que você deve ter em consideração é a análise SWOT, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Alguns já ouviram falar, é uma ferramenta muito famosa, mas basicamente é o cerne de todo o planejamento estratégico, porque é a partir daí que você consegue determinar que oportunidades de mercado você está preparado para explorar e desenvolver as forças dentro daquilo que você precisa para explorar essas oportunidades. Então, basicamente, forças e fraquezas são fatores internos, fatores seus, da sua empresa, de você enquanto sócio, enquanto fundador e dos seus sócios, né? E oportunidades e ameaças são fatores externos. Então, veja só esse exemplo. Ser bonito é considerado uma força? Em 99% dos casos, as pessoas vão dizer que sim, ser bonito é uma força. Entretanto, para um pastor, por exemplo, de uma igreja, ser bonito demais pode representar uma fraqueza, porque tira o foco daquilo que é o mais importante, que é a transmissão do evangelho, por exemplo. Então, força e fraqueza é uma medida relativa de acordo com a oportunidade e ameaça, por isso que se chama matriz SWOT. Então, uma força só é força se ela me ajuda a explorar uma oportunidade ou a me defender de uma ameaça, enquanto que as fraquezas são a mesma coisa. Só é considerada uma fraqueza se ela não me ajuda a explorar uma oportunidade e ainda me expõe a uma fraqueza, às consequências de uma fraqueza. Então, a análise SWOT é a primeira coisa. Você tem que se juntar com o seu sócio, ou se você vai fazer esse empreendimento sozinho, e pensar: quais são as minhas forças? Quais são as forças minhas e do meu sócio? O que, que nós temos de forma única? Que características nós temos que são só nossas e que nós somos bons? E quais são as nossas fraquezas? De que forma a gente pode mitigar essas fraquezas para evitar que elas nos atrapalhem a explorar as oportunidades? Então, fazendo essa autoanálise, quase um processo terapêutico, eu costumo dizer, que é o planejamento estratégico, você consegue agora olhar para as oportunidades de mercado. Ok, o que, que o mercado tem que eu possa explorar com as minhas forças? Ah, eu sou muito bom em tecnologia, o meu sócio é muito bom na área educacional, então aqui já está se formatando alguma coisa. Uma tecnologia na área educacional? Ah, eu sou nutricionista e meu marido, minha esposa é personal trainer. Então a gente pode montar uma clínica full cycle, full service, ou um serviço full service, uma mentoria, ou qualquer tipo de solução. Então você une as suas forças e fraquezas com as oportunidades que tem no mercado, sempre ficando atento também às ameaças, por exemplo, de novos entrantes. Isso a gente fala mais a fundo no planejamento estratégico, quando a gente trabalha cinco forças de Porter. Mas a análise SWOT é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta, uma vez que você já se entendeu, entendeu as suas competências, entendeu o que você tem de bom e as oportunidades que você pode explorar, você deve agora utilizar técnicas de brainstorming, e na verdade aqui você pode utilizar em qualquer fase do planejamento, que é a tempestade de ideias. Basicamente, literalmente, fazendo a tradução literal, o brainstorming é uma tempestade de ideias. Mas não é simplesmente ficar jogando ideias para o ar. O brainstorming é um processo criativo. E nesse processo criativo, você vai despender ideias, jogar ideias para o ar, sim, mas com algumas regras. E a primeira dessas regras é: não pode haver crítica às ideias que surjam. Então, imagina que você se uniu aí com seu parceiro, com seu sócio ou com seu cônjuge e vocês estão levantando ideias para um novo negócio. O brainstorming é você chegar num quadro branco com post-its, numa sessão bem interativa, bem multissensorial e começar a lançar ideias no quadro. E essas ideias, elas podem ser as ideias mais incríveis ou as ideias mais ridículas, mas você precisa registrar todas essas ideias. E você não pode abrir espaço para crítica dessas ideias, porque por ser uma técnica de criatividade, essas ideias, se você traz a crítica no meio do processo criativo, você inibe a criatividade. E inibindo a criatividade, você vai impedir que boas ideias surjam a partir dessa criatividade.
Então, uma vez que você definiu as suas forças e fraquezas, entendeu oportunidades e ameaças, que inclusive aqui você também pode fazer isso em formato de brainstorming, você vai usar o brainstorming isoladamente para levantar ideias de negócios. Então, opa, a gente tem a oportunidade de trabalhar com o mercado A, com o mercado B, de resolver o problema A, o problema B. Então, agora você vai fazer um brainstorming em cima disso. Ok, que tipo de produto ou serviço a gente pode imaginar aqui que possa vir a ser um negócio? E aí vocês começam a levantar, opção A, opção B, opção C. Pega um whiteboard, pode ser um quadro físico ou um quadro virtual, como no Miro, por exemplo, e começa a montar um mapa mental. Cara, ideia a gente podia fazer um software que faz tal coisa. E aí começa a desdobrar mais ou menos as características desse software. Ideia B, a gente também tem a opção de fazer um serviço assim, assim, assado. E começa a desdobrar o que seriam as características desse serviço. E aí vai levantando o máximo de ideias que você puder. Numa segunda etapa do brainstorming, você vai começar a limpar essas ideias. Opa, surgiram aqui 10 ideias. Essas 7 aqui foram muito esdrúxulas, não tem nada a ver. Então vamos focar nessas 3. E você vai pegar essas 3 ideias e você vai pesquisar no mercado. Você vai ver que concorrentes que fazem esse mesmo tipo de trabalho, se já existem outras empresas que fazem algo similar, e se existir, tudo bem, você não precisa encontrar de primeiro um oceano azul, né? A gente também fala disso na mentoria de planejamento estratégico, um oceano azul, que é um mar de oportunidades sem concorrência ou com baixíssima concorrência. Você não precisa achar isso de primeira, não importa se tem concorrente. É até bom que você até pode copiar e melhorar algumas coisas, modelar algumas coisas dos concorrentes. Então, você vai pesquisar, começar a analisar, ler alguma coisa sobre o assunto, entender mais ou menos como seria, e vai tirar uns dias ali, talvez umas semanas, para pré-prototipar aquelas ideias. Então, você vai gerar esse brainstorm. Com o tempo, você vai começar a perceber, cara, essa ideia aqui, a ideia número 2, por exemplo, ela tem mais potencial de acordo com as nossas forças e fraquezas. Eu acho que a gente exploraria melhor nessa direção aqui da ideia número 2. Aí você vai pegar essa ideia e você vai para a terceira ferramenta, que é o Business Model Canvas. O Business Model Canvas, sempre que você ouve falar de Canvas, normalmente é um quadro com algumas categorias bem simples e que você pode ir pregando post-its ali para poder estruturar uma ideia. Existe um Project Model Canvas para gestão de projetos, para planejar um projeto. Existe o Business Model Canvas, que é justamente esse quadro visual em que você consegue montar o seu modelo de negócios de maneira muito simples, muito interativa. Então, para montar esse modelo de negócios, basicamente você vai seguir algumas dimensões propostas pelo Business Model Canvas, que é trazido à tona, né, que é explicado no livro chamado Business Model Generation, e você vai começar a montar de maneira muito simples. Você não vai fazer um enorme plano de negócio, você vai fazer um Business Model Canvas de maneira simples para formatar mais ou menos o que seria o seu modelo de negócio. Que basicamente o modelo de negócio, segundo o próprio livro, é a forma como você gera valor para a sociedade e que você recupera esse valor da sociedade, ou seja, como você ganha dinheiro com o valor que você está gerando para a sociedade. Então, o Business Model Canvas vai te ajudar nisso. Então, vai ter dimensões como quem são os seus parceiros-chave? De quem você depende para entregar o que você está se propondo a entregar? Que tipo de atividades são atividades chaves? A atividade de venda, é atividade de marketing, atividade de produção, nem todos vão ter produção. É atividade de gestão de projetos, é atividade de entrega de serviços. Então você vai montando ali mais ou menos. Aí você vai ter linhas de receita, linhas de despesa. Como é que você vai ganhar dinheiro? Com o que, que você vai gastar dinheiro? Isso em linhas muito gerais, tá? Você não precisa entrar no máximo do detalhe. Então, vamos colocar aqui em linhas gerais. Aí você vai ter recursos-chave, do que você mais precisa. Se você está abrindo um consultório de odontologia, você vai precisar de equipamentos, né? Você vai precisar de dentistas, você vai precisar de parceiros associados, você vai precisar de uma secretária, você vai precisar de um software de gestão. E como é que vai ser a sua relação com o seu cliente? Então, ele vai montando, vai te ajudando e te conduzindo a montar todo o seu modelo de negócio. Quem que é seu público-alvo? Então, você vai colando post-its ali. Você não precisa de muito mais do que isso para abrir o seu negócio do zero. Porque o grande segredo aqui, caminhando já para o final, é lance o mais rápido que você puder a coisa mais simples que você tiver e teste a sua ideia de negócio. Pois eu pensei aqui num modelo em que eu tenho uma clínica que ela vai atender de uma maneira especial, ela vai atender pessoas com necessidades especiais.
Então, lança uma coisa simples e começa a divulgar, começa a atender. E na medida que você for atendendo, mesmo que seja mais manual, você vai se adaptando. Porque uma coisa que a era da tecnologia nos trouxe foi uma baixíssima previsibilidade de futuro. Então, se você planeja demais no início, o que vai acontecer é que você corre um grande risco de acabar se deparando com um monte de coisas que você não imaginava e que vão surgir ao longo do caminho. E é melhor você começar logo com um protótipo simples, gastando pouco dinheiro, e adaptar ao longo do caminho, enquanto você já gera valor e até, quem sabe, já gera algum dinheiro, do que você planejar, 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 construir uma coisa muito cara que depois chega no final não faz sentido. Ou às vezes até fazia sentido quando você começou, mas quando você lançou já tinha deixado de fazer sentido. Então, o grande segredo é a experimentação contínua. Isso que eu expliquei aqui, você consegue ver de uma outra forma, num outro framework chamado Design Thinking, né? Fala do diamante duplo, né? A gente explora o que a gente chama de diamante duplo, em que a gente primeiro explora os problemas do mercado, depois a gente refina o problema que a gente quer atender, depois a gente explora uma série de potenciais soluções e escolhe qual solução efetivamente a gente vai utilizar. Mas isso é um tema para outro vídeo. Nesse momento, eram essas três ferramentas que eu queria mostrar para você. Tome cuidado para não planejar demais, mas também não comece um negócio sem planejar de menos. Você tem que ter uma mínima noção para não torrar dinheiro, tempo, recurso e energia numa coisa que provavelmente, se você demorar demais para lançar, nem vai fazer mais sentido. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e dá um like, deixe seu comentário se esse vídeo foi útil para você. Fala aí se você já está abrindo um negócio, qual é a sua ideia de negócio. Vamos ver se uns validam as ideias de negócio uns dos outros aqui nos nossos comentários. Pode ser? Valeu, até o próximo vídeo.